Muito boa noite a todas, todos e todas presentes. É uma grande satisfação estar aqui hoje, nesse evento promovido pela ABA, no intuito de promover um diálogo entre agentes diversos nas temáticas tão candentes e, fundamentalmente, com essa temática dos 120 dias de reconstrução no nosso país. Uma expectativa de que a gente possa ter muita força para continuar, né, em batalhas que são fundamentais. Agradeço enormemente a presença da componente e dos componentes dessa mesa, das componentes e dos componentes dessa mesa, né, pensada para a gente discutir aquela que nós vislumbramos que vai ser a questão crucial, uma questão crucial, candente, que tem sido desde sempre nesse país e vai continuar sendo, que é a questão da proteção territorial, da demarcação, identificação, delimitação e regularização fundiária das terras indígenas, né? Mal se iniciou o governo, já temos ações no do Parlamento no Supremo, visando impedir que o Ministério dos Povos Indígenas assuma essa tarefa de regularização fundiária. Então, isso já é um prenúncio do que vem aí pela frente, né? Então, sem muito mais delongas, vou apresentar muito rapidamente as pessoas que estão aqui compondo essa mesa. Kleber Caripuna, aqui à minha esquerda, coordenador executivo da APIB, né? Graduado em gestão ambiental, especializado em gestão e elaboração de projetos indígenas. É mestrando em Direitos Humanos e Cidadania aqui pela UNB, né? E tem um currículo enorme que a gente já se anuncia como fundamental nos debates aqui hoje. Ele atualmente está à frente justamente não sei exatamente quando da PIB, né? Em lugar da querida Sônia Guajajara. Depois, em seguida, vai falar por ordem, a gente inverteu um pouco aqui. Segunda pessoa a falar vai ser o nosso queridíssimo Dr. Paulo Machado Guimarães, né? Que também, assim, tem um respeito, uma admiração enorme, maravilhoso ele ter se disponibilizado para estar aqui com a gente. Ele se autodefine como advogado militante do Distrito Federal desde agosto de 1982. Paulinho, ele é um patrimônio, ele acompanhou a Assembleia Nacional Constituinte, esteve à frente da assessoria jurídica do Conselho Chilista Missionário, advogou para diversas comunidades indígenas, apenas para ressaltar algumas das mais importantes, no caso da terra indígena Raposa Serra do Sol, né, no Supremo, para o povo Pataxó Ranhanhães, também no Supremo, e outras demandas de interesses de povos e comunidades indígenas no Supremo, no TRF da Primeira Região e na Justiça Federal do Distrito Federal. Advogou também aqui para a ABA, né, tem advogado, sendo um assessor de importância ímpar para a ABA, é associado também ao CTI, e foi conselheiro seccional da OAB, e apenas uma correção, ele observou que ele já não faz mais parte dessa Comissão Especial de Defesa dos Povos Indígenas da OAB, mas durante muito tempo ele esteve nesse lugar, né, de fora. Em seguida, a professora Elaine Moreira, aqui dessa casa, da UNB, mas também atualmente como coordenadora da Comissão de Assuntos Indígenas da ABA, né, graduada em Ciências Sociais, mestrado em Antropologia Social e Etnologia em Paris, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, e ela tem um pós-doutorado aqui na UNB em Bioética, certo? Por último, temos o nosso Eloy Terena, e a gente fez questão de colocar Kleber Caripuna e Eloy Terena aqui na programação, para
perguntar o lugar de onde eles vêm e da força com a qual eles vêm lutando. O Eloy, eu conheci ele lá no museu, ele não lembra disso, né? Mas sim, ele é advogado indígena, com atuação no Supremo Tribunal Federal e organismos internacionais. Acho que o Eloy ele tem fundamentalmente assim, um papel de destaque como advogado indígena que levou a fala dos povos indígenas ao Supremo, ele mesmo sendo essa pessoa que não tem, como é que se diz, ele não tem, é ele que está como indígena e como advogado, advogando em causas indígenas. Ele é doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional e em Sociologia e Direito pela UF, Universidade Federal Fluminense. E também possui um pós-doutorado em Antropologia na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Bom, vou passar então a palavra ao Kleber, o Kleber. Oi. Oi, agora sim. Bem, uma boa tarde para todos, todas e todos. Queria aqui primeiramente agradecer o convite feito pela ABA para poder estar presente nesse seminário e trazer um pouco da nossa perspectiva, enfim, do nosso olhar sobre esse tema, especificamente das políticas de proteção territorial, com foco principalmente nas terras indígenas, nos territórios indígenas, mas também agradecer por poder participar e ter esses diversos debates das outras mesas que tiveram no dia de hoje e que teremos amanhã, que com certeza nesse cenário um pouco mais propositivo, mais esperançoso, nos proporciona a ter debates como esse muito mais objetivos, construtivos, reconstrutivos, e como o tema do seminário traz 120 dias de reconstrução, a gente está falando especificamente desses 4 primeiros meses deste ano 2023, porque possivelmente ainda vamos precisar e necessitar de muito mais tempo para tentar minimamente reconstruir o que em pouco tempo se tentou destruir, principalmente com foco nesses últimos 4 anos. O pessoal costuma falar que para construir isso demora mais tempo, e de fato algumas políticas para a população indígena, principalmente relacionada à questão territorial, a construção dessas políticas demorou muito tempo. A garantia do direito constitucional, garantido na nossa Carta Magna da Constituição de 88, com muito suor de várias lideranças indígenas do movimento indígena naquela época, durou muito tempo para se debater e construir e se garantir esse direito, o que vem se tentando, principalmente aí nos últimos anos, destruir, como se não tivesse valor nenhum, um debate sobre a questão territorial para os povos indígenas, a proteção dos territórios indígenas, as políticas públicas para os povos indígenas e dentre várias outras medidas voltadas à população indígena no nosso país. Então, eu creio que o seminário, com esse título, dos 120 dias de reconstrução, e nesse novo cenário que nós estamos vivendo, com um governo que está proporcionando minimamente uma participação popular muito mais ativa, retomando espaços de controle social, o próprio Conselho Nacional de Política Indigenista, que logo no começo de 2019, junto com outros espaços de controle social, foi inoperado,
inviabilizado de funcionar, retoma agora para também ajudar e contribuir nesse processo de reconstrução do nosso país, no tocante à reconstrução da política indigenista do Estado brasileiro, que, como eu falei, nos últimos anos sofreu fortes ataques e várias tentativas de depredação, enfim, de enterrar a política indigenista, trazendo um debate para outro viés do que seria a política indigenista, do que seria a própria política de demarcação das terras indígenas, como estão ainda tentando, no âmbito do Congresso Nacional, por exemplo, com a própria proposta do PL 490, que vira e mexe, semana passada mesmo, em pleno acampamento Terra Livre, durante a semana toda aqui em Brasília, a ameaça de pautar o PL no plenário da Câmara, numa espécie de afronta aos povos indígenas, de afronta aos aliados dos povos indígenas, de afronta ao movimento indígena, é mais uma demonstração de que, como é que estamos vivendo um momento de reconstrução e de diálogo muito mais propositivo nesse novo cenário, junto com o próprio Poder Executivo atual, movimento indígena, outros parceiros aliados, outros órgãos da administração pública, mas teremos muito ao que enfrentar ainda ao longo desses anos, muito ao que combater, e uma das maiores demonstrações de que os povos indígenas, o movimento indígena vai estar em alerta e vai estar atuando e participando fortemente na continuidade dessa luta, foi a própria realização do nosso 19º acampamento Terra Livre na semana passada, finalizou na sexta-feira, dentre várias pautas e com o tema principal trazendo para o centro do debate a questão da demarcação, sem demarcação não há democracia, trazendo para o centro do debate que no momento onde a gente vive um pouco mais de esperança sobre as políticas públicas para a sociedade brasileira em geral, especificamente para os povos indígenas, a retomada da política indigenista, a retomada da política de demarcação dos territórios indígenas, o que foi trazido como tema principal e nos debates que ocorreram ao longo de toda a semana passada no âmbito do acampamento Terra Livre, e culminando com essa sinalização positiva do novo governo federal em retomar a política de demarcação das terras indígenas, sinalizando ali a homologação de 6 terras indígenas no âmbito do próprio acampamento Terra Livre, fazendo em 4 meses, em 120 dias, o que não foi feito, pelo contrário, que foi tentado destruir nos últimos 4 anos, para a gente já é uma sinalização muito positiva de um debate, de um diálogo que podemos sim avançar nesse novo cenário, mas também que teremos muitos enfrentamentos, não só no âmbito do Poder Legislativo, como eu comentei em relação ao PL 490, mas também no âmbito do próprio governo federal, sabendo de toda a composição que se precisou tomar para se formar esse novo governo, e sabemos das forças que estão ali atuando, inclusive dentro do novo governo, que algumas tentam, de fato, trazer para um outro debate, até mesmo impedir o avançar dessa retomada da política de demarcação. Mas, sem sombra de dúvidas, o movimento indígena, a PIB, as suas organizações regionais que compõem a PIB, junto com os nossos parceiros e aliados, e também as nossas lideranças indígenas que hoje estão nos representando dentro do governo federal, a exemplo da própria Fundação Nacional dos Povos Indígenas, estando à frente a Joênia, a primeira mulher indígena a assumir ali a FUNAI, a própria criação do Ministério dos Povos Indígenas, que veio com esse intuito, e o movimento indígena atuou fortemente na transição do governo, não só no processo eleitoral, mas também na transição de governo, para que
dentro do grupo de trabalho de povos indígenas, pudesse trazer um alerta sobre as principais questões apontadas ali em relação à política indigenista no geral, não só a política territorial, ambiental, mas também a política de saúde, de educação, e outras tantas outras relacionadas à questão indígena, para poder trazer para dentro do governo, com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, o debate central sobre a política indigenista, sobre um debate de como que os povos indígenas enxergam e veem o avanço da política indigenista para dentro desse novo cenário. E é claro, sabendo de toda a dificuldade que ainda está sendo enfrentada neste novo governo, não só relacionado à questão orçamentária, à questão estrutural dos próprios órgãos, o próprio MPI é um ministério novo, criado recentemente, que ainda está em processo de estruturação, mas já assumindo responsabilidades pautadas pelo próprio movimento indígena, que deveriam ser de prerrogativa do Ministério. Da mesma forma, a FUNAI é retomada, mas com uma estrutura também muito sucateada, não só na parte física e estrutural, mas também de recursos humanos. É uma deficiência bastante grande de atuação, mas mesmo assim, sabendo desses problemas e sabendo também do contexto político, que mesmo como eu estou falando, num cenário muito mais propositivo no âmbito do novo governo federal, ainda assim, questões políticas a serem enfrentadas internamente para que a gente consiga gradativamente avançar e, de fato, passar esses 120 dias de reconstrução para próximos mais 120 dias, os próximos 345 dias de tentar ajudar, de fato, o novo governo a reconstruir a política indigenista do Estado brasileiro, que sofreu bastante nesses últimos anos. Então, essa retomada, acho que a política de proteção territorial nesse processo, uma resposta central para a proteção dos territórios, é a efetivação, de fato, da política de demarcação dos territórios. Existe um déficit gigantesco ainda, acho que é melhor que a ABA também, que acompanha vários processos, atua, vários antropólogos que atuam em vários processos desses, tanto que estão tramitando, em vários outros que não têm ainda nenhuma sinalização de início de processo, então o déficit gigantesco que tem ainda de demarcação das terras indígenas. A resposta central é a retomada da demarcação, a demarcação das terras indígenas, para a gente garantir, de fato, que não só a política de demarcação de terra, a política de proteção territorial, mas as outras políticas consigam chegar, de fato, para os povos indígenas. O movimento indígena, os povos indígenas sempre falam muito nesse sentido. Sem a política de demarcação, sem o território demarcado e garantido, não tem como a gente pensar e debater em outras políticas a fragilidade que se tem, inclusive em terra já com o seu processo todo concluído, todo demarcado, uma terra toda demarcada, os processos que vivem nos territórios indígenas hoje de fragilização da sua proteção territorial, o que vem ao longo de vários anos, e aí não só esses últimos 4, 6 anos, mas também de anos anteriores, inclusive desse próprio governo muito mais propositivo de diálogo, muito mais aliado, mas também vivemos problemas sérios, principalmente da fragilização da política de proteção territorial. Então você vê hoje isso, claro que se agravou muito nos últimos 4 anos, que a política do antigo governo, a política da antiga FUNAI, era de abertura dos territórios indígenas para tudo quanto coisa ruim entrar no território, e com isso fragilizou-se muito a proteção dos territórios. Se vê agora aí o caso Yanomami se repetindo novamente o que se teve nas décadas de 70 para 80, da invasão garimpeira, se repetindo novamente a quantidade de garimpeiros dentro do território, e também a atuação do crime organizado, e agora talvez com uma
uma questão a mais, né? Naquela época, se tinha os garimpeiros atuando na exploração ilegal dentro do território. Hoje você tem os garimpeiros comandados pelo crime organizado e comandado por grandes empresários, por políticos que estão no poder, comandando a atuação garimpeira dentro das terras indígenas. Não só o caso de Yanomami, mas outros casos, outros territórios, e o quanto que foi fragilizada essa política da proteção territorial, principalmente nesses últimos 4 anos, possibilitando essa invasão garimpeira, madeireira, a exploração dos territórios sobre a questão madeireira, a atuação do narcotráfico, principalmente nas regiões de terras indígenas de fronteira. Então, para a gente, essa reconstrução que se iniciou no começo agora desse ano 2023, ela tem ainda um caminho longo a se avançar, que pode se iniciar por uma retomada da política de demarcação, mas precisamos garantir que esses territórios minimamente sejam protegidos e garantidos para, como diz o texto constitucional, usufruto pleno e exclusivo dos povos indígenas dos seus territórios, do que para muitas terras indígenas hoje não se tem essa garantia efetiva e a proteção do Estado para esse usufruto pelos povos indígenas. Então a gente precisa avançar ainda mais. Isso não é uma responsabilidade única e exclusiva do Ministério dos Povos Indígenas ou única e exclusiva da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, mas envolve outros atores importantes dentro do Estado, dentro do governo brasileiro, que precisam estar cientes, conscientes. Não é apenas uma viagem interministerial, coletiva de vários ministérios a uma terra indígena para visualizar a situação de como se encontra um território, e depois não ter as ações concretas internamente sendo efetivadas por vários órgãos em conjunto dentro da estrutura de governo, que a gente sabe também que somente a atuação do próprio Ministério dos Povos Indígenas e da FUNAI não será suficiente para essa garantia plena da proteção territorial, das políticas de gestão territorial e ambiental dos territórios indígenas, das terras indígenas. Então é necessário que o governo brasileiro, todo o discurso que o presidente Lula carregou durante toda a campanha, pós-campanha e ainda agora, no início do seu governo, sobre a retomada da política indigenista, a importância dos territórios indígenas, a importância da demarcação das terras, a proteção dos territórios, ele seja internalizado, esse discurso ele seja internalizado para que todos os órgãos afins no âmbito do governo federal consigam contribuir para a retomada efetiva da política de demarcação e também da garantia da proteção territorial. A gente estava até fazendo uma conversa ontem, pós-acampamento, pós-feriadão, que na sexta-feira tivemos uma grande vitória, a homologação de 6 territórios indígenas, mas como agora garantir também que esses 6 territórios efetivamente sejam disponibilizados para esse usufruto exclusivo daqueles povos ali nesses 6 territórios, e que a proteção territorial seja garantida para se garantir ali uma segurança minimamente para os povos indígenas ali naqueles territórios, porque pode haver, possivelmente, do jeito que cresceu nos últimos anos, esse ódio contra os povos indígenas, contra lideranças, contra os defensores e defensores de direitos humanos, pode sim haver algum processo de retaliação, como já estamos vendo aí alguns discursos inflamados por políticos, até mesmo do ex-presidente da República, trazendo ali na sua fala que é um absurdo retomar a demarcação das terras indígenas, essas 6 terras indígenas demarcadas, porque por isso que a promessa que ele fez em campanha cumpriu durante os 4 anos, ele sabia que iria ser daquele jeito, já inflamando os seus aliados, já inflamando os seus militantes para uma possível retaliação, e a fala de um parlamentar, de um político do estado de Santa Catarina,
ainda mais incisiva, falando que em Santa Catarina, e ali em Santa Catarina nós temos casos emblemáticos, como é o caso também de Morro dos Cavalos, que estava no procedimento para ser retomado, o próprio caso da terra indígena Ibirama da Clanô, do povo Xoclen, que é o caso de repercussão geral do julgamento do marco temporal, que estão no estado de Santa Catarina. Terra indígena Morro dos Cavalos, que dentro do processo administrativo de responsabilidade do executivo está, aparentemente, por mais que ela esteja judicializada, mas no âmbito do processo administrativo ela está apta a ser homologada, e obviamente que essas pressões políticas dos inimigos dos povos indígenas, e dentre eles parlamentares, políticos do Estado, também da própria bancada federal, tanto na Câmara como no Senado, podem estar sim possibilitando possíveis reflexões internas do atual governo sobre a efetiva retomada da política de demarcação. Então, dialogando internamente no movimento e tendo isso como uma preocupação, tentar trazer para o diálogo junto com o presidente Lula e seus ministros a necessidade da gente avançar no processo da retomada da demarcação das terras indígenas, sem necessariamente ter que haver um empate ou mesmo algum recuo por conta de ações, possíveis ações dessa extrema-direita que destilam ódio em cima dos territórios indígenas, das terras indígenas, em relação à retomada da política de demarcação das terras. Então, acho que é importante a gente ressaltar isso, porque nós estamos vivendo, sim, um cenário positivo, isso sem sombra de dúvidas. O movimento indígena volta a dialogar com o governo federal, volta a ter espaço de debate, voltamos a ter uma participação muito mais efetiva, e diga-se de passagem, um pouco diferente em relação, bastante diferente em relação aos governos anteriores, do governo PT principalmente, hoje com indígenas nossos, lideranças nossas dentro do governo, ajudando nesse processo, junto com outros órgãos, na efetiva implementação da política indigenista. Então, acho que o desafio ele é gigantesco, os problemas eles existem, não foi apenas a virada de ano e a mudança de governo, que todos nós sabemos que iria mudar da água para o vinho, e creio muito que nesse processo de reconstrução, e o movimento indígena, as organizações indígenas, a PIB, as suas organizações regionais e as lideranças estão muito conscientes de um cenário que nós temos posto hoje, tanto no sentido da retomada, da necessidade, a retomada de todo o debate sobre a política indigenista, mas também dos desafios que temos e que o próprio governo tem, principalmente nesse primeiro ano, por se trabalhar ainda com uma estrutura e um PPA, um orçamento ainda do governo anterior, mas os desafios eles vão para além também desses 4 anos desse governo, e que a gente vai precisar estar muito conectados, muito unidos, para que a gente consiga tanto retomar e tentar reconstruir minimamente o que foi tentado destruir, para a gente conseguir minimamente efetivar e implementar algumas das questões pautadas, sobretudo sobre a política de demarcação e a proteção dos territórios, mas também nos prepararmos para possíveis cenários como esse que nós vivemos. A gente espera nunca viver mais o processo que vivemos nos últimos 4 anos, mas ele é possível. Nós estamos falando de uma eleição que foi muito polarizada. Só de pensar que quase a metade da população brasileira pensa, e o número foi muito apertado, pensa uma ideologia muito próxima ao que pensava o antigo mandatário do nosso país, é da gente refletir muito para que consigamos traçar estratégias para que esse cenário não se repita e a gente tenha que ver novamente tudo que a gente está reconstruindo novamente ser
tentado destruir daqui para frente. Então, acho que a gente vai ter que nos debruçarmos, os parceiros, aliados. A ABA tem um papel fundamental também nesse processo, junto com as lideranças indígenas, o movimento indígena e outros parceiros aliados e o próprio governo federal atual, para a gente pensar em como consolidar efetivamente as políticas públicas para essa parte da população brasileira, povos, comunidades tradicionais, quilombolas, para que a gente não corra riscos lá na frente, futuros, de direitos garantidos na Constituição Federal serem ameaçados ao ponto de serem totalmente colocados à revelia, e também um embate entre os poderes, governo federal, o poder executivo, o poder legislativo e o próprio poder judiciário, tendo disputas políticas nesse cenário que fragilizam ainda mais as políticas públicas para os povos indígenas e no tocante à política de demarcação, que foi o que ocorreu, e talvez uma estratégia até sábia do próprio Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento do marco temporal, de ter talvez paralisado ali, por sentir que o clima poderia se ter um clima não muito favorável à continuidade do julgamento no ano passado, com todo aquele cenário político que se existia, mas mesmo no cenário hoje muito mais propositivo, ainda se há um risco, tanto com a tramitação do PL 490 e um risco ainda de incerteza sobre o posicionamento de alguns ministros ainda no caso do julgamento da retomada do marco temporal. Então, a gente precisa estar muito fortalecidos, a gente precisa avançar bastante nesse momento agora de reconstrução. Eu costumo falar para dentro do movimento indígena, com a liderança, que a gente não tem que ter muito tempo a perder, a gente não precisa inventar a roda do que a gente já tem aí posto de ideia, de ações, de propostas que já foram construídas e não tiveram nem tempo de serem implementadas, o caso da própria PNGAT, da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, que a gente conseguiu debater por um tempo. Quando foi para iniciar a implementação, se teve tudo aquilo que ocorreu a partir de 2015, 2016 principalmente, pós o golpe, e que a gente sabe o que aconteceu de lá para cá. Da mesma forma, a política de proteção territorial e ambiental e a política de demarcação das terras indígenas. Então, a gente tem já elementos, subsídios suficientes para a gente não inventar a roda e conseguir fazer com que rapidamente a gente consiga ajudar nessa reconstrução do nosso país, do tocante à reconstrução da política indigenista, e conseguir avançar ao máximo e garantir lá na frente as salvaguardas necessárias, jurídicas, legais, de políticas mesmo, para que a gente não corra riscos que corremos nesses últimos 4 anos de ter praticamente a política indigenista toda esfacelada, e sem a devida operação para os povos indígenas. Então, queria finalizar trazendo um pouco dessa nossa reflexão. Estamos aí finalizando um acampamento que trouxe resultados positivos na nossa avaliação política mais geral, mas também nos traz muitos desafios internos também do movimento, sobre terras indígenas que tinham a perspectiva de serem homologadas e não foram. Então, como que a gente dialoga isso nesse cenário, para não criar mais problemas internos nossos, mas como que a gente avança também em outras terras que precisam ser aí criados grupos de trabalho. Tivemos aí a portaria de delimitação de 2 terras indígenas, que também já inicia um avanço em outras fases do processo de demarcação. Como que a gente avança nesse cenário todo. Estamos já saindo do acampamento Terra Livre, já planejando o próximo acampamento, que é para o acompanhamento do julgamento do marco temporal, na semana de 5 a 9 de junho. Então, daqui um pouquinho mais, só de um mês, um novo acampamento aí sendo realizado pela PIB, com foco especificamente para acompanhar o marco temporal, e durante o julgamento do marco temporal, e durante esse próximo mês, com algumas estratégias de incidência junto ao próprio Poder Executivo e ao próprio Poder Judiciário, para tentar minimamente trazer
né, um cenário mais propositivo, né, para as lideranças, para o movimento indígena sobre, né, o que pode ser, o que pode acontecer, né, no caso do julgamento do marco temporal marcado para o dia 7, né, de julho. Então, finalizar um pouco com essas considerações, agradecendo novamente o convite, e ficamos à disposição para perguntas, questionamentos, complementos de todos. Obrigado. Eu queria saudar, e para mim é uma honra muito grande compartilhar a mesa, não só com a professora Elaine, que tem uma atuação destacada, não só na UNB, mas um acompanhamento em nome da ABA, todo um processo que envolve política indigenista, movimento indígena, junto com a professora Alexandre, tantos e tantas dedicadas antropólogas e antropólogos que colocam a rigor mesmo a própria vida à disposição e à frente de uma causa, de um conhecimento científico muito estruturado. Fazendo minhas homenagens à ABA, que tem sido, nesses últimos anos, objeto, foco de grave ataque, né, da extrema-direita, né, dos interesses econômicos contrários à afirmação dos direitos sociais. Eu acho que esse seminário, nesse momento, é uma expressão desse vigor, né, que a Associação Brasileira de Antropologia demonstra no enfrentamento das questões mais agudas que o país tem. É sempre um prazer visitar a página eletrônica da ABA, né? Você vê lá a pujança e a pluralidade de temas que a associação, os antropólogos, as antropólogas se dedicam, né, enfrentando e, enfim, tratando, investigando todos os aspectos da realidade social brasileira. Mas eu tenho também uma alegria muito grande com o Kleber, coordenador da PIB. Parabenizo a PIB pela sua pujança e determinação na realização de mais esse acampamento Terra Livre, que é uma demonstração pujante da força da organização dos povos indígenas. Estava aqui lembrando, enquanto o Kleber falava, que em 2019, no início do fatídico governo de destruição nacional que acabou, a PIB liderou a primeira manifestação popular na capital da República no seu acampamento Terra Livre. Havia dúvidas, havia temores, havia naturalmente preocupações sobre como é que o governo federal reagiria, e tentou reagir, sim, na época. E agora, transcorridos exatos 4 anos, é a PIB que vem aportando na praça pública a força do movimento popular. É uma expressão da combatividade, do seu compromisso e um exemplo para o povo brasileiro de que realmente organizado, mobilizado, as conquistas vão chegar. Então, acho que a análise que o próprio Kleber nos apresenta aqui revela toda essa clareza desse momento grave que nós vivemos ainda. E é realmente, como ele disse, ele encerrou destacando isso, a PIB já se prepara para a sua própria manifestação no embate histórico que vai ser o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, é uma honra estar aqui diante desse meu colega, professor doutor Eloy Terena, eminente secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, que é me permita destacar um exemplo da nova vertente da advocacia popular, da advocacia dos povos indígenas, de colegas advogados indígenas que têm se destacado. Eu sempre tenho uma alegria, um prazer muito grande de, tanto como o Joênia, mas como o Eloy, Samara e tantos outros, vêm sendo destaques. A Samara hoje, né, numa assessoria estratégica, né, no Tribunal Superior Eleitoral, tem feito um trabalho brilhante lá também, como o Eloy tem se destacado nesses anos. Então, queria registrar esse meu prazer de estar aqui. E gostaria de entrar rapidamente, até em respeito ao tempo, nesse tema das políticas de proteção territorial indígena,
assim, iniciar e respeitando e elogiando bem a habilidade do tema desse seminário, desses 120 dias de reconstrução, em que a gente percebe claramente agora, né, os atos recentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva são a demonstração efetiva de seu compromisso, seu esforço nessa reconstrução. É evidente que o presidente Lula, assessorado pelo Ministério dos Povos Indígenas, assessorado pela FUNAI, e por tantos outros integrantes do governo, mas além das áreas declaradas, homologadas, né, na quinta-feira, no acampamento Terra Livre, eu acho que o presidente da República ele deu um passo importante, primeiro na reconstrução e segundo na estruturação do seu governo nessa temática grave. Ele instituiu o Conselho Nacional de Política Indigenista novamente, mas aqui eu acho que além do Conselho, que tem no Ministério a sua Secretaria Executiva, e esse é um passo estratégico no diálogo, nessa interlocução da formulação da política indigenista com os povos indígenas, apenas me permito um registro crítico, que naturalmente o nosso secretário, quem sabe, poderá elaborar e comentar. As entidades indigenistas são convidadas, são conselheiras. O conselho é paritário, é um mérito, é um conselho paritário entre governo e povos indígenas. Mas as entidades aliadas dos povos indígenas são as entidades indigenistas que atuam como a própria APES, não tem, a rigor, uma condição de papel deliberativo. São 64 membros, sendo que 10 não votam. São 54 que deliberam, 27 do governo e 27 das organizações indígenas. Reconheço o mérito dessa concepção paritária, é uma opção que o presidente fez, eu respeito, apenas pondero que as entidades indigenistas, que aqui é reconhecido, colocam as entidades indigenistas, 4 entidades indigenistas, a serem escolhidas como conselheiras, integrantes do conselho, mas sem direito a voto. Mas, por outro lado, o presidente da República dá um passo importantíssimo e inédito. Ele instituiu o Comitê Interministerial de Coordenação, Planejamento e Acompanhamento das Ações de Desintrusão das Terras Indígenas. Isso, com certeza, é reflexo de todo um acúmulo de experiência que ele já tinha do governo passado, do governo Dilma, quando desintrusões ocorreram somente a partir do envolvimento do governo, e não era um problema da FUNAI, como também não é as desintrusões, o enfrentamento e a garantia, né, dos direitos dos povos indígenas um problema do Ministério dos Povos Indígenas. E isso realmente, né, os companheiros que atuaram na comissão de transição na área dos povos indígenas destacaram isso, o papel da transversalidade. Né? Esse decreto aqui eu fico muito feliz porque ele é a expressão dessa transversalidade. Praticamente o governo todo aqui, nesse plano, é muito importante, né? Coordenado pelo Ministério dos Povos Indígenas, mas com a AGU, né? A Casa Civil, as comunicações, a defesa, direitos humanos, desenvolvimento e assistência social e combate à fome, desenvolvimento agrário, igualdade racial, justiça e segurança, meio ambiente, minas e energia, planejamento, saúde, talvez o Ministério da Casa Civil, mas enfim. E por aí vai. Quer dizer, e são convidados o Ministério Público Federal, a Defensoria, a ABA, a Associação Brasileira de Antropologia e a PIB. São convidados. Aqui eu acho que a conformação dessas duas instituições, o Ministério Público Federal e a Defensoria, como instituições, né, essenciais à administração da justiça
está correto como convidados, da mesma forma, essas duas entidades, porque, afinal de contas, trata-se de um comitê interministerial, portanto, governamental. Esse é junto com o outro que envolve o tratamento do Comitê Gestor da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental, o PINGAT, que ele reestrutura, são relevantes, e tem essa novidade, que é fruto de toda essa percepção da realidade que os povos indígenas vivem, são vítimas dos efeitos do tráfico de drogas. Um grupo de trabalho para mitigação e reparação dos efeitos do tráfico de drogas sobre as populações indígenas, sob a coordenação do Ministério da Justiça. São iniciativas que eu saúdo como inovadoras, corretas e necessárias na formulação da atual política de proteção territorial dos povos indígenas. Eu destacaria não só o Conselho Nacional de Política Indigenista, mas como esse comitê interministerial de coordenação, planejamento e acompanhamento das ações de desintrusão das terras indígenas, eu traria a consideração um outro aspecto, que isso aqui é a estruturação do Poder Executivo, é a forma como o presidente da República, muito bem assessorado, encontrou uma solução que amarra, envolve toda a estrutura de governo para o enfrentamento desse problema, desses vários problemas. Mas eu acho que é importante que o governo federal estabeleça uma interlocução, e eu acho que esse comitê, como o Conselho Nacional de Política Indigenista, poderão ser os canais adequados para a manutenção de uma interlocução estratégica com o Poder Judiciário. Que, como todos nós sabemos, sem os desdobramentos do confronto judicial que se dá, sempre se teve, e de anos atrás para cá, vem se agravando, em função dessa também inovação. Quer dizer, o Conselho Nacional de Justiça, como todos nós acompanhamos, tem dado demonstrações de grande sensibilidade à questão indígena, iniciado pela Resolução 287, que trata dos procedimentos de tratamento das pessoas indígenas acusadas, réis, condenadas e privadas de liberdade. Mas, instituído agora isso foi em 19, agora em 2022, foi instituído o Fórum Nacional do Poder Judiciário para monitoramento e efetividade das demandas relacionadas aos povos indígenas. E agora, em final de fevereiro, a presidente do CNJ, a ministra Rosa Weber, alterou a composição desse fórum para também incluir vários órgãos e entidades, que é um fato auspicioso, extremamente significativo, que envolve a AGU, a própria PIB, o CIMI, o Conselho Nacional do Ministério Público, a COIAB, a Defensoria Pública da União, a FUNAI, o ISA, o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, a Ordem dos Advogados do Brasil. É claro que esse fórum, sob a coordenação do Comitê Executivo, que a presidente do CNJ designará, os magistrados que estarão ali à frente, mas a experiência que a gente tem percebido, especialmente no processo de elaboração não só dessa resolução, mas na resolução 287 e na da 454, que trata das diretrizes e procedimentos para efetivar a garantia do direito ao acesso ao judiciário de pessoas e povos indígenas, são inegavelmente um grupo de operadores jurídicos no CNJ com grande sensibilidade. Muitos têm, inclusive, estabelecido muita interlocução aqui com a própria Associação Brasileira de Antropologia. Eu vou, então, me desculpando aí por avançar no tempo,
apenas destacar isso e observando que, como nós verificamos nesses recentes atos do chefe da administração pública, do Poder Executivo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com esses decretos, que organiza o seu governo para enfrentar essas matérias graves, como o Poder Judiciário tem dado demonstração da sua sensibilidade, o passo seguinte vai ser realmente a imprensa como poder legislativo. O poder legislativo, como todos nós sabemos, a realidade da disputa é muito mais grave e complexa. Ninguém espera de lá uma maioria confortável em apoio aos povos indígenas. Como a rigor, nunca se teve. Os povos indígenas nunca tiveram, mas sempre tiveram a sabedoria, a sagacidade em construir maiorias. Construir maiorias no Congresso é o seu grande desafio e, com certeza, vai ser fundamental para que a política de proteção avance no governo Lula. Ampliar os apoios no Congresso, na sociedade, é um desafio fundamental a ser vencido. E eu tenho certeza que a PIB, com seus aliados, os povos indígenas, o Ministério, vão ter plenas condições de enfrentar isso. Muito obrigado. Pega o microfone, coloca o microfone para lá, poder do microfone, simplesmente passar para a colega Elaine Moreira. Puxa aqui. A fala. E agradecer enormemente, Cláudia. Não, eu queria a vantagem de falar depois do Kleber, da PIB, do Paulinho, é que eu não tenho que talvez detalhar, eu acho que é importante quem está aqui presente, mesmo nossos colegas da ABA que atuam mais em outras áreas, é importante para a gente compartilhar essas experiências, né? A ABA é a terceira presidente da ABA que está nos acompanhando, Andréa Zouri, que está nos acompanhando nessa questão do marco temporal. Nós iniciamos, o Paulinho nos acompanha ao lado, né? Nós iniciamos lá atrás com a Bibi, a Maria Filomena, a discussão, depois veio a Patrícia, a Birma e a Andréia. E uma coisa que eu tenho que dar testemunha, né? É aquela coisa que você comunica à presidência e imediatamente elas dizem: nós não vamos economizar nada, faremos tudo o que for preciso para as audiências com o ministro do Supremo, né? Então é o que a gente vai fazer nesse mês de maio. Nós já fizemos com outros presidentes e assim, com a Andréa Zouri foi imediatamente a primeira resposta, né? A ABA não vai economizar esforços para a atuação junto ao Supremo. Então isso é uma novidade para a CAI, né? A CAI, além das notas que nesses últimos 5 anos, né, é importante dizer, lá no Temer também, era mais de uma nota por mês, praticamente, né, de denúncia. Todo mundo estava cansado de fazer nota, eu imagino que os outros comitês passam por essa experiência, né, Luciana? Chega uma hora a gente fala: gente, será que vale a pena? Será que vamos fazer de novo? Mas a gente teve conversando com a Caio e o Paulinho, era importante registrar a denúncia. Então a gente fazia mais ia por ofício, algumas vezes era mais o registro do crime, da violação, do que uma expectativa de resposta do governo que nós enfrentamos. Então, como você falou, Paulinho, eu agradeço toda essa ação da ABA, acho que isso é muito importante, né? Foi um desafio para a CAI apresentar o texto do Amicus Curiae, junto com a orientação do Paulinho, a gente conseguiu fazer isso, em parceria com a PIB, com o CNJ, né, um diálogo que vem já há algum tempo. Mas o que eu queria, talvez, e eu vou falar menos tempo, porque isso foi o convidado para deixar mais tempo para o Eloy, é que falar desses 120 dias, né, trazer essa noção do tempo, eu acho que a gente não pode deixar, e eu acho que tem a ver com o que o Paulinho falou, né, falar o rastro que deixou nos nossos territórios, né? Ele é impressionante, o desastre, né? Então, tem coisas que eu acho que a ABA tem que fazer, a gente tem que conversar mais, eu vi na mesa anterior a Falor, né, a emergência humanitária,
A gente está importando uma linguagem que vem das agências internacionais, que é aplicada em contexto de guerra, né? A gente está meio sem conversar muito melhor sobre isso. Eu gostei muito de uma notícia que me chegou do Ministério dos Povos Indígenas, tratando da questão dos Warau, justamente estão aqui presentes, e a ministra falou assim, não, espera aí, nós vamos querer discutir melhor o que significa migrante indígena, antes de incorporar esse conceito como uma coisa já óbvia, né? Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né, como antropólogos, como a ABA, não usar, assim, tomar cuidado com as palavras que a gente for usar, pensar, usar nosso tempo para pensar sobre isso, eu acho que isso é muito importante. E eu acho que tem esse desafio, Kleber, te ouvindo, eu trabalho com o Zequana, que é o povo que vive também na área Yanomami. Não é a mesma coisa voltar hoje na área, na comunidade onde eu morei, onde eu levei minhas filhas, meu esposo, né? Não é a mesma coisa voltar hoje nesse mesmo local. E não é a mesma coisa em muitos outros locais, né? Porque entra esse tema do crime organizado, como você falou, porque tá as drogas, né? Antes, drogas era uma coisa falada como se não fosse né? Não estava em todos os lugares e com experiência diferente. Então, acho que tem a pandemia também deixou um outro rastro nos territórios, né? Nós também começamos a ver que mesmo as terras homologadas foram invadidas, como é no caso, nesse exemplo, que muita gente tem falado, né, na casa dos Yanomami e Ecuana, né, mas teve outras terras também homologadas que foram destruídas. Então, o esforço que nós temos agora de imaginar algo contra a repetição dessas violações, né, que sejam mais estruturais, que não seja fácil de destruir, como foi dito na mesa anterior, né, que a ministra Marina estaria dizendo, nós fizemos muita coisa e foi muito fácil para destruir, agora nós temos que fazer talvez menos coisa, mas que sejam muito mais difíceis de destruir. Isso cabe também para o nosso campo, né? Então, acho que é isso, acho que a questão do marco temporal é um outro tipo de violência, é a violência da negação, né, de sujeitos de direito, é como se a gente estivesse dizendo, esses são sujeitos de direitos, esses aqui não. Então, é uma violência epistêmica, moral, jurídica, tudo que a gente queira falar, e deve continuar sendo uma prioridade da ABA nessa luta aí, nesses próximos meses. Mas eu acho que a gente vai seguir nessa reconstrução, mas a gente tem que falar o que foi realmente, o que foi deixado no nosso território, que é toda essa violência. A gente, como antropóloga, eu fico já me imaginando, nunca vai ser mais como antes, voltar para a aldeia onde eu trabalhei, porque eu acompanho os jovens hoje na universidade, né? Os que eram adolescentes hoje estão nas associações, não é mais a mesma coisa, né? Então a gente tem que falar de outros temas, a gente tem que talvez pensar como a gente vai ouvir as violências, né? Então, nesse momento, tem pessoas lá na aldeia, em Auaris, onde eu trabalhei, que ouviram as mulheres falando das roças chorando, né? E a roça foi onde eu mais andei com as mulheres e era um espetáculo, né? Então, o que aconteceu nesses 6 anos, né? Então, acho que a gente tem que realmente pensar as fronteiras, acho que é outro tema que talvez a ABA vai ter que se envolver melhor, porque as fronteiras da Amazônia estavam, né, onde eu trabalhei, tinha lá o pelotão militar, Surucucu tem o pelotão militar, Raposa Serra do Sol abriga para ter o pelotão militar, e o Vale do Javari tem o pelotão militar. E o que aconteceu? O que aconteceu, né, para a gente estar enfrentando o que a gente tem que enfrentar? E outra coisa que talvez a gente vai ter cada vez mais ter intersecção dentro da ABA, para quem trabalha na Amazonas, quem trabalha com áreas indígenas isoladas, territórios mais protegidos, que a gente achava que estava protegido, que não estão, né? De entender melhor com outros colegas da ABA, né, o que é essa violência, o que é o crime organizado, como se pesquisa o crime organizado,
Eu acho que a gente vai ter que começar a falar mais entre nós, né? Como instituição, ter espaço, né? Criar espaços de debate sobre isso, né? E eu acho que é isso, e passo a palavra então para ouvir o Eloy, antes de encerrar. Obrigada. Bom, boa tarde a todos, a todas e a todos. Quero, primeiro momento, agradecer pelo convite também. Eu, quando recebi o convite no e-mail, prontamente confirmei, né, a presença, porque sei da importância do evento, sei da responsabilidade, né, que a ABA tem com relação à proteção dos direitos dos povos indígenas, não só dos povos indígenas, né, mas fazendo aqui um recorte. E também para prestigiar, né, eu estava sentindo falta, presidente. Falei, será que a ABA não vai fazer nada? Mas que bom que esperou passar o abril indígena, porque o abril indígena sempre é muito conturbado, né? E não que maio não esteja sendo, mas deu para, nem junho, né? Deu para respirar um pouco e a gente está aqui hoje participando. Então quero louvar também a iniciativa da ABA, a qual também tenho um orgulho, né, de ser filiado. Já tem alguns anos já, né? O tempo passa. Mas saudar também a PIB, né, todas as lideranças que estão aqui presentes, e parabenizar também pela realização do acampamento, pela postura, né, e pela envergadura, né, com que manteve firme todos esses anos. Eu sou suspeito para falar, né, porque há poucos meses atrás eu era coordenador jurídico da PIB, um espaço que eu fiquei durante alguns anos, e tive a oportunidade de, também ali no âmbito, né, dessa institucionalidade indígena, construir algumas pontes do mundo jurídico e também do mundo antropológico. Enfim, saudar todos os demais amigos, né, amigas que estão aqui na mesa. Eu, enquanto hoje, né, ocupando o cargo lá de secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, é um cargo muito estratégico, né? Eu até estava bem ressabiado, né? Eu tinha plena convicção, o Kleber sabe disso, que nós não iríamos compor o governo, nós só estávamos trabalhando na equipe de transição, e o presidente Lula demorou a definir, né, quem seria a ministra, né, dos povos indígenas. Então a Sônia, ela foi anunciada bem na véspera do Ano Novo, e logo em seguida meu telefone toca, né? Então eu falei, o que será que a Sônia quer? Então chegava o convite e eu vi aquilo como um novo desafio, né? Então, olhando para toda a trajetória que nós fizemos dentro do movimento indígena, mas também com o pé na academia, né, a gente falou, nós fomos preparados para fazer justamente isso, né? Então, nós aceitamos esse desafio de estar ali construindo e erguendo um ministério do zero, né? Porque é isso, do zero em todos os sentidos. E nesse aspecto a Secretaria Executiva, ela é o coração, né, do toda a Secretaria Executiva é o coração do Ministério. A ministra, ela e o seu gabinete tem que estar, né, ali à disposição para tocar a política, né, para fazer toda a parte institucional, e o Ministério e a Secretaria Executiva tem a função de fazer a casa funcionar, né, desde da estruturação física, a construção dos programas, construção das normativas, montagem de equipe, revisão dos pareceres de mérito e jurídico. Então, eu acabo dizendo que é o coração, né? Então, a gente está ali justamente para dar esse apoio, né, para que as coisas de fato aconteçam. No que tange a política, né, de proteção territorial, eu fiquei bastante feliz, professor Paulo, pelas homenagens. Eu costumo dizer que cada decreto que saiu foi um filho, né? Porque
o trabalho que se dá para sair um decreto presidencial não é da noite para o dia. Então, esse mês de desintrusão nós começamos a redigir ele final de fevereiro, e é toda uma tramitação, né, passando por várias pastas temáticas e consultorias jurídicas. Depois você manda para a Casa Civil, a Casa Civil devolve, né, com vários comentários. Depois você tem que colher a anuência, o parecer de todos esses ministérios que compõem, né? Então, cada um quer opinar, né? Quer mexer numa vírgula, quer mexer num... Então, é um processo de construção de técnica jurídica, mas também de muita negociação política, né? E a mesma coisa os decretos de homologação que saíram 6, tem mais aí na fila para sair, né? Já a equipe de transição já tinha anunciado, né, essa lista. E é um processo muito longo de você revisar esses procedimentos, que alguns são da década de 90, né? Então são processos muito antigos, estudos antropológicos antiguíssimos também, né? Tem mais de 2 décadas, e estavam todos na FUNAI. Então, para a Joênia e a Procuradoria da FUNAI mandar para o MPI, eles tiveram que fazer toda uma revisão, porque a presidenta também não vai assinar procedimentos que estão ali há várias gestão, né? E esses processos começaram a chegar para o MPI no início de abril. Então, nós tivemos muito pouco tempo para, de fato, despachar. Às vezes, assim, fizemos uma força-tarefa e conseguimos encaminhar essas 6 que saíram. Encaminhamos mais, né? Mas essas 6 foram as que conseguimos fazer todo o saneamento processual, né? Porque cada coordenada geográfica que sai no decreto é conferida. Cada coordenada. Então, é um decreto homologatório. Não faz só homologa, né, a matéria indígena. Ele traz as coordenadas geográficas, e essas coordenadas geográficas elas têm que ser todas validadas pelo corpo técnico. Então, isso é feito pela FUNAI e chega na Casa Civil e eles refazem de novo. Então, é um processo bem rigoroso mesmo. E essa equipe de desintrusão, na prática, né, ela já está atuando, né? É o caso de Yanomami. E a grande novidade desse decreto vem dessa experiência, porque, de fato, só o MPI ou só a FUNAI não daria conta de fazer o que tem que ser feito lá, né, nos Yanomami. Lá já foi gasto mais de 700 milhões só neste ano. Né? Envolve o orçamento de vários ministérios, só para vocês terem uma ideia. E nós acabamos de abrir mais crédito extraordinário de 640 milhões. Só para vocês terem uma ideia do quanto que é custoso fazer essas operações. Né? Então, para você chamar esses ministérios e passar a conta para cada um, não é fácil também. Então, é por isso que o melhor instrumento foi constituir esse decreto, e ele está agora, é lógico, estamos focados no Yanomami, mas aí já tem uma lista de terras, né? Tem depois Munduruku, Caiapó, Xerapacajá, Uruuauau. Então, todas essas estão para fazer a desintrusão. Então, isso é um aspecto que a gente tem que falar, porque às vezes as pessoas pensavam no começo do governo, qual é o papel do MPI? Isso nós discutimos muito com o Kleber lá na transição, porque ele está com atribuições sobrepostas ao da FUNAI, quando na verdade não existe sobreposição de competência. A FUNAI continua sendo o órgão executor da política indígena brasileira, continua sendo o órgão responsável por deflagrar o procedimento demarcatório. E quando você olha na estrutura do MPI, lá uma coordenação de delimitação e análise de estudos, não é que a coordenação do MPI vai fazer o estudo. Não. O trabalho do MPI é fazer a supervisão ministerial, né? Então, por exemplo, o que acontecia antes? A FUNAI fazia todo o estudo de identificação e delimitação e mandava para o MJ. E ficava anos parado no MJ, porque o MJ não tinha, e não tem, né,
não tinha um departamento específico para tratar. O MJ não tinha uma secretaria, não tinha uma diretoria, não tinha uma coordenação. Você tinha uma pessoa que era assessora especial do ministro, que era responsável por analisar os processos que chegavam. Então, lá no MPI não existe sobreposição de competência. O que existe é uma supervisão ministerial. Então, quando a FUNAI concluir a sua parte da identificação e delimitação, ela vai mandar para o MPI. E o MPI tem essa estrutura hoje para fazer essa análise, né? Preparar, fazer a supervisão dos trabalhos e preparar os despachos para a ministra assinar. Entendeu? É basicamente isso. Então esse é um aspecto positivo que ainda eu vejo ainda nas redes sociais muitas pessoas perguntando, né? Por que o MPI está com sobreposição de competência, né? A FUNAI vai fazer o quê? Continua fazendo seu trabalho. A diferença é que hoje tem um ministério e esse ministério, né, faz essa supervisão ministerial. O outro aspecto que a gente tem falado muito é na questão da desintrusão. Uma coisa é a FUNAI falar com os ministérios, falar com o órgão. Hoje nós temos um ministério. Então chega um caso lá que envolva o INCRA, o IBAMA, a Agência Nacional de Águas, até a Anatel, né? Todas as empresas. Não é mais a FUNAI que precisa ficar pedindo audiência com eles. A ministra convoca eles. Essa é a diferença. Entendeu? De você ter um ministério. Então, as reuniões de desintrusão acontecem às sextas-feiras. Eu que coordeno, eu adoro coordenar essas reuniões, porque a gente tem a condição hoje de convocar, né, esses órgãos. O que está faltando nesse processo? Está faltando isso, está faltando aquilo. Mas nós já pedimos informação, não nos responde. Pois então, eu vou chamar essa pessoa aqui e saber o que está acontecendo. Então, a diferença de você ter hoje um ministério é que você está, sim, fisicamente na esplanada, você tem um status de ministério e que você dialoga direto, inclusive, com a Casa Civil. Então, se você tem um problema com outro ministério, né, como por exemplo, a Minas e Energia, né, esses queridíssimos, vamos para a Casa Civil resolver o que está acontecendo aqui, né? Se você tem o Ministério da Defesa que não quer liberar o avião para a ministra ir ao Yanomami, por exemplo, tá? Isso não aconteceu. Vamos para a Casa Civil. Não é hipótese. Se você não tem recurso para pagar os deslocamentos da Força Nacional, o Ministério tal está negando, a gente tem hoje a condição de dialogar de igual para igual. Né? Então, essa é a grande diferença. Então, hoje a FUNAI não está mais lá no MJ, onde ela não tinha atenção. Infelizmente, é isso que acontecia, todos nós sabemos disso. Hoje a FUNAI ela está debaixo de um guarda-chuva que só tem ela. Né? O MJ tem vários outros órgãos, a PF, uma infinidade de órgãos. Hoje o MPI só tem a FUNAI. Então a nossa função lá no MPI é trabalhar em função da FUNAI. É esse a principal missão nossa, é garantir com que ela faça as suas atividades. Então, por isso nós estamos trabalhando muito no fortalecimento da FUNAI. Então, esse crédito extraordinário de 640 milhões, pouco mais de 146 mil vai direto para a FUNAI. Né? E é graças a uma ação que a PIB entrou no Supremo, né, a DPF 709, que abriu esse recurso extraordinário. A própria questão de você ter agora a autorização, né, do concurso, há quanto tempo a FUNAI está pedindo isso? Né? Então, é a ministra Sônia ir lá falar com a ministra externa e conversar, vamos fazer isso. Então, é um aspecto muito importante. No próprio Supremo, eu nunca tinha entrado no Supremo pela entrada privativa, né? Isso, sacanagem, porque mesmo como advogado, né, a gente não entra. E você tem a oportunidade de falar diretamente com a presidenta, né? E ela querer saber qual é a posição, né, do MPI sobre isso. Né? Então, é outro nível de diálogo. A política, ela continua sendo indigenista, na minha opinião, mesmo sendo executada primordialmente por indígena, porque mesmo nós sendo os indígenas executores, ainda, e mesmo aproveitando muito das experiências, dos saberes tradicionais, a gente precisa colocar isso numa roupagem administrativa. Precisa botar isso dentro da máquina pública.
precisa seguir a burocracia, porque senão também ninguém vai te ouvir, ninguém vai te dar atenção. Então, parte da nossa equipe, faz parte dessa geração que foi treinada para isso, né? Que fizeram esse caminho da aldeia para a universidade, para a profissionalização, e transitaram nesses vários espaços, inclusive pelo movimento indígena. Então, esse é um aspecto importante. Agora, o que eu queria encerrar mesmo na minha fala é para chamar a atenção para 2 aspectos que eu vejo que, depois de falar das coisas positivas, né, vamos falar das coisas que estão nos cercando, né? Já foi falado aqui, uma é do próprio Congresso. Então, agora, nas próximas semanas, será analisado a medida provisória 1154, né? E ali nós temos algumas emendas propostas para extinguir o MPI ou retirar do MPI a competência para demarcar, para declarar, né? Então, esse é um aspecto que nos preocupa, porque vocês sabem como é que está a formação atual do Congresso. Então, retomamos sim a demarcação das terras indígenas. A Joênia já constituiu 14 GT só esse ano, né? Publicou 2 delimitações e baixou algumas portarias de restrição de uso, isso em 90 dias, né? Um marco importante. Homologamos 6 terras. A ministra Sônia se prepara para baixar as declaratórias, né, que não saíram agora no ATL, porque de fato não deu tempo de fazer todas as análises, né? Então, mas também vem todo esse aspecto de contra-ataque, né? No próprio Supremo tem uma ADI lá, né, proposta inclusive pelo PP, para poder retirar, né, a demarcação do MPI. E eles têm argumentos lá que está sob relatoria do ministro Nunes Marques. E agora, no mês de maio, nós estamos muito focados em manter essa política de proteção territorial. E isso requer necessariamente passar pela derrota do marco temporal. Isso para nós está claro, né? Dia 7 de junho é um dia paradigmático, a PIB inclusive já convocou mobilização. É um momento que todos nós temos que estar mobilizados, né, por vários outros argumentos, que eu não vou ter tempo aqui de trazer, argumentos de cunho jurídico, sociológico, antropológico, ambiental, né, até sanitário. Então, tudo depõe contra um marco temporal, porque na verdade é uma grande invenção, né, uma grande invenção que ganhou essa roupagem jurídica justamente porque o perfil do judiciário, né, abraçou isso com muita vontade política. Mas eu acredito que com a força, né, do movimento indígena, dos nossos ancestrais, e também com a defesa técnica, né, da advocacia indígena, do Ministério Público, da própria ABA, né, que fez os seus memoriais, nós vamos sair vitoriosos. Mas é preciso, de fato, a gente se mobilizar. Isso já está sendo feito. E eu faço até um convite, né, a partir da experiência de 2017, a Elaine deve lembrar, que teve o julgamento da CO 362, né? Vocês foram também peregrinar lá no Supremo, tudo. E nós fizemos um evento muito importante aqui na UNB, né? Reunindo juristas e antropólogos, né? E fomos depois ao Supremo levar esses subsídios. Isso foi muito bem recepcionado e garantiu aquela vitória de 8-2, que foi o Parque Indígena do Xingu, né? Que até isso eles estavam questionando, né? Então, eu acredito sim que nós, enquanto movimento, mas também acadêmicos, precisamos cada vez mais romper os muros das universidades que nos separam desses temas e estar atento a essas questões. E nesses 120 dias, eu aproveito muito que o Kleber já falou, ele trouxe um relato de quase tudo já, está acompanhando ali junto com a gente o que está acontecendo. E nós estamos agora nos preparando para o marco dos 200 dias do governo, que vai acontecer daqui a alguns meses. E aí nós queremos trazer mais terras, mais proteção territorial, mais anúncios para ser a marca dessa gestão indígena, né, que está à frente do Ministério dos Povos Indígenas. E por fim eu convido a todos a acompanhar a gente nas redes sociais, né? Tem já o Instagram do Ministério. A própria Sônia, todos os dias, tem postado coisas, eu também.
e é muito importante que vocês todos acompanhem aí o que nós estamos fazendo, o que nós estamos enfrentando para poder ter esse discernimento. Bom, muito obrigado. Bom, a gente, na verdade... Oi? De quanto tempo? Bom, temos 25 minutos. Mas dá para a gente abrir, né, para algumas perguntas. Vou fazer uma provocação aqui, aproveitando que temos o secretário executivo, né, do Ministério, para dizer que a gente encontrou alguns impeditivos para campo, né, para retomar alguns GTs de identificação. Uma portaria, um dispositivo interno que tinha sido emitido no governo anterior, impedindo que servidor, fundamentalmente professores de universidades, que são antropólogos e que estão envolvidos nas demarcações, pudessem ir a campo, né? Ter as verbas para... exato, pelo que eu fiquei sabendo, eu ainda estava né? E, enfim. Bom, temos algumas perguntas, observações, dúvidas. Bom, vou então perguntar se a mesa gostaria de fazer alguma outra colocação, não é? Em complementação ao que estava, inclusive foi surgindo durante as falas, né? Vocês teriam colocações, gostariam de fazer mais alguma colocação? Bom, o Kleber tem aqui interesse. Na verdade, já fazer algumas questões que surgiram em algumas falas, mas também já encerrando também a participação. Acho que só para puxar uma questão que o Dr. Paulo Guimarães traz, né, na composição do CNPI, né, e a ausência das organizações higienistas, parceiras, aliados, que na composição anterior, né, do Conselho, né, tinha 2 assentos com direito à voz e voto. Inclusive foi uma sugestão nossa própria do movimento indígena para que os assentos com direito à voz e voto fossem somente das organizações e lideranças indígenas, mas sem prejuízo à participação permanente dessas organizações indígenas aliadas, que como faziam já anteriormente, na própria ainda comissão de política indigenista, depois conselho, e agora reativado novamente, contribui bastante para além dessas 4. Naquela época nós tínhamos, acho que eram 2 assentos e se revezavam entre 3 membros titular, primeiro e segundo suplente, se revezavam, e a gente achava algumas manobras para todos participarem, e tentar de alguma forma colaborarem, que a gente entende que de fato esse é um papel fundamental, que essas organizações higienistas, parceiras, aliadas, contribuem para esse debate, seja no âmbito do CNPI, seja no âmbito do Comitê Gestor da PENIGAT, seja no âmbito as entidades que militam mais na área da saúde indígena, no âmbito do Fórum de Presidentes ou do próprio Conselho Nacional de Saúde, na CISE, assim como na questão na área da educação, contribui significantemente com o movimento indígena, com as lideranças, dando conselhos, dando as orientações, e a decisão final tendo que ser do movimento e das lideranças que estão ali representando em algum desses espaços de controle social os povos indígenas. Então, não era uma orientação de retirada pura e simplesmente do poder de voto das indigenistas, mas mais de deixar esse poder do voto e da decisão na mão do movimento, mas sem prejuízo, e na verdade vai ser uma exigência nossa, quando da reativação da primeira reunião
do Conselho Nacional de Política Indigenista, a participação dessas organizações indigenistas como convidadas, assim como o próprio Ministério Público e outros atores também, para esses espaços, para além da reunião do Conselho, também dentro das câmaras técnicas, que de certa forma debate algum assunto mais específico, e com certeza a contribuição das organizações indigenistas, ambientalistas, parceiras e aliadas são fundamentais nesse processo. Eu queria só esclarecer um pouco nesse sentido, que talvez não foi nenhuma culpa do MPI nem do presidente Lula, foi uma orientação, um debate proposto inclusive pelo movimento indígena, quando da convocatória para discutir aí o novo decreto de reativação do CNPI. E só reforçar um pouco do que o Eloy trouxe também na fala dele, os nossos desafios que estamos postos, e com certeza não só a ABA, mas outros parceiros e aliados. A gente fez agora, recentemente, tem acho que um pouco menos de um mês talvez, o seminário de retomada da PNGAT, puxado ali pela PIB, com a colaboração de várias organizações dessas parceiras indigenistas, como o INESP, SPN, o CTI, com apoio inclusive da cooperação internacional. Então acho que os bons tempos anteriores, voltando um pouco com mais proatividade nessa participação nossa conjunta, no seminário de retomada da PNGAT, com esse objetivo de tentar retomar, no processo de reconstrução, tentar avançar, mesmo sabendo de todos os desafios que estão postos, tentarmos avançar aí minimamente no que a gente consegue reconstruir, estruturar, para ter mais solidez, pegando um pouco do que a própria ministra Marina fala, Elaine, acho que fazer talvez um pouco menos, mas com mais consistência e mais segurança e durabilidade. A própria discussão, por exemplo, sobre a PNGAT, que foi reativada como decreto, ainda continua no nosso radar, a discussão dela para a criação como uma política, em forma de lei, a própria criação do CNPI. Então são passos que a gente vai ter que dar a partir desses primeiros passos agora, de reconstrução, para a consolidação de fato, e chegar lá na frente a gente ter um pouco mais de segurança, que fizemos um pouquinho menos, mas com mais certeza de que será mais difícil de destruir. Mesmo sabendo que um congresso que nós temos aí, talvez seja, se eles quiserem, seja fácil, mas com o poder do povo, do movimento indígena, a manifestação popular, e aí bem lembrado pelo Dr. Paulo Guimarães, o movimento indígena vem dando um exemplo, e outros movimentos sociais têm reconhecido muito isso, o quanto que nós fomos atacados e enfrentamos esses últimos 4 anos, desde o começo desse governo anterior até o último minuto, e voltamos novamente agora, quando todo mundo pensava que não iria ter mais ATL, porque estamos num governo mais positivo. No final do ano passado era todo mundo falando, Cleber, não vai precisar de um acampamento terra livre com tudo aquilo de gente, Pelo contrário, vai precisar de mais gente ainda, para mostrar o quanto que a gente está junto com este novo governo, para ajudar na reconstrução do nosso país, especialmente no recorte da política indigenista, e para enfrentar tudo que a gente sabe que ainda está aí, posto de ameaças, enfim, que os nossos inimigos estão aí, para continuar os ataques, mesmo não estando hoje no âmbito do governo federal, mas estão continuando os ataques. A gente precisa demonstrar ainda muito mais força e unidade, movimento indígena, parceiros, aliados, para esse enfrentamento. Então, contem com a gente, a ABA, todos os aliados, parceiros, que o movimento indígena vai seguir firme e forte nessa luta, e a gente só teve essas conquistas e essas vitórias graças a tudo, e o Eloy frisou bem, acho que muitas das conquistas são frutos desse processo da formação, da educação, luta das nossas lideranças antigas lá atrás, por uma boa educação lá na aldeia da escola, do acesso à academia, enfim. E hoje ter indígenas, lideranças que estão no governo, que estão no próprio movimento indígena,
com nível de graduado, ou até de mestrando, ou até de doutores, né, só demonstra que a luta da nossa liderança lá atrás estava certa, no caminho certo, deu certo, né, estamos colhendo os frutos hoje e com a missão de dar continuidade nesse processo, né, junto com nossos parceiros e aliados para, né, colhermos mais frutos ainda lá na frente. Obrigado.